Olá, queridos alunos, bem-vindos para mais uma aula de recuperação. Meu nome é Alice e vamos lá para essa aula maravilhosa. Nosso bloco de escrituras hoje está em Gálatas 6. Se eu te der batatas para plantar, será que vão nascer tomates? Assim como existem leis que regem o universo e o nosso mundo, o reino de Deus também é regido por leis e princípios. Hoje nós vamos aprender sobre a lei da colheita ou lei da semeadura e como ela pode influenciar nas escolhas que fazemos em nossa vida. Você se preocupa com os frutos que você vai colher no futuro, na sua vida? Pense sobre essa pergunta durante esta aula. Sabem o que é isso? O bumerangue é um objeto de arremesso que, ao ser lançado, volta para as mãos daquele que o arremessou. A lei da semeadura é como um bumerangue. Você vai sentir as consequências de tudo que falou, praticou e decidiu durante a sua vida. Ao ensinar os santos da cidade de Galácia, Paulo ajudou-os a verificar como as decisões que eles tomavam no dia a dia influenciavam nas metas eternas. Em Gálatas 6, de 7 a 10, Paulo ensinou: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. De sorte que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O elder Quentin Alcock contou a história de um rapaz que fez metas muito boas para sua vida, mas ele não estava agindo de modo que essas metas se realizassem. Vamos ver o vídeo? Recentemente, conheci um excelente rapaz adolescente. Suas metas eram ir para a missão, terminar os estudos, casar no templo e ter uma família fiel e feliz. Fiquei muito contente com suas metas, mas ao continuarmos nossa conversa, ficou evidente que sua conduta e as escolhas que estava fazendo não condiziam com suas metas. Senti que ele sinceramente queria ir para uma missão e estava evitando transgressões graves que o impediriam de servir, mas sua conduta no dia a dia não o estava preparando para os desafios físicos, emocionais, sociais, intelectuais e espirituais que enfrentaria. Ele não estava inclinado a trabalhar arduamente, não levava a escola nem o seminário a sério. Frequentava a igreja, mas não tinha lido o livro de Mórmon. Passava muito tempo jogando videogames e na mídia social. Parecia achar que seria suficiente apresentar-se para sua missão. Rapazes, renovem seu compromisso de ter uma conduta digna e uma preparação séria para se tornarem emissários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha preocupação não é apenas com as grandes decisões importantes, mas também com as mais simples, o mundo cotidiano e as decisões aparentemente comuns nas quais passamos a maior parte do tempo. Nessas áreas, precisamos enfatizar a moderação, o equilíbrio e principalmente a sabedoria. Você acha que o rapaz da história do elder Cook vai atingir as metas que ele fez para a vida dele? O que será que está faltando para ele? Gostaria que você desse uma pausa agora neste vídeo e fosse pegar um papel e uma caneta. Faça uma lista de 3 coisas importantes para a sua vida. 3 metas importantes na sua vida. Pense por que você deseja alcançar essas metas. Agora, reflita se suas escolhas e decisões diárias estão te aproximando ou te afastando das suas metas. Voltando a Gálatas, os santos da Galácia tinham sido expostos a falsos ensinamentos e muitos estavam se desviando por causa disso. Eles acreditavam que os gentios que se convertessem ao Evangelho precisavam ser circuncidados. Também estavam ensinando que a graça de Cristo dava liberdade para as pessoas pecarem. Paulo, então, rebateu essas falsas crenças
e ensinou àqueles santos a lei da colheita ou lei da semeadura. Vamos analisar mais detalhadamente Gálatas 6, de 7 a 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Uma verdade que Paulo ensina nesta passagem é que o que a pessoa semeia é o que ela também colherá. Isto é chamado de lei da colheita ou lei da semeadura. Vamos então à nossa primeira pergunta. Como conhecer a lei da colheita pode influenciar nas decisões que você toma em sua vida? O profeta Alma, do livro de Mórmon, também fala sobre essa lei. Ele chama de plano de restauração. Vamos ler em Alma 41 para que possamos entender melhor as consequências eternas da lei da colheita, lei da semeadura ou plano de restauração. Iniciando nos versículos 3 e 4, ele fala: E é imprescindível a justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com suas obras. E se suas obras foram boas nesta vida, e se os desejos de seu coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. E se suas obras são más, ser-lhe-ão restituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem, cada coisa na sua estrutura natural, mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção, levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo, um de um lado e outro do outro. Então, nessa passagem de Escrituras, nós vemos que as obras boas terão uma boa recompensa, as obras más, uma má recompensa. Você já viu exemplos dessa verdade na sua vida ou na vida de outras pessoas? Continuando nos versículos 5 e 6. Um ressuscitado para a felicidade, de acordo com o seu desejo de bem, ou para o bem, segundo o seu desejo de retidão, e o outro para o mal, segundo o seu desejo de mal. Porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer do dia, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. E assim é do outro lado. Se ele se arrependeu de seus pecados e desejou a retidão até o fim de seus dias, assim também será recompensado com retidão. Ou seja, desejo de fazer o bem mais arrependimento é igual a retidão e felicidade. Continuando nos versículos de 10 a 12. Não penses que por ter sido falado acerca de restauração serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. E agora, meu filho, todos os homens que estão num estado natural, ou em outras palavras, num estado carnal, encontram-se no fel da amargura e nos laços da iniquidade, vivem sem Deus no mundo e seguiram caminhos contrários à natureza de Deus. Por conseguinte, estão num estado contrário à natureza da felicidade. E agora, eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural, ou colocá-la em estado oposto à sua natureza. Então, nós vemos aqui nessa passagem que o estado natural e carnal traz amargura, iniquidade, ficamos sem Deus. Iniquidade nunca foi felicidade, estão em lados opostos. E finalmente os versículos 13 a 15 dizem o seguinte: Ó, meu filho, não é esse o caso, mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, ou o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos, age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente. E se fizeres todas essas coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. A justiça ser-te-á restituída novamente. Um julgamento justo ser-te-á restituído novamente. E novamente serás recompensado com o bem, porque o que de ti sair, a ti retornará e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e em nada o justifica.
Então, o que temos aqui é a restauração como a lei da colheita. Parafraseando Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que de ti sair, a ti retornará. Vamos à nossa segunda pergunta. O que esses ensinamentos te ensinam sobre o caráter de Deus e de Jesus Cristo? No versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo explica sobre aqueles que semeiam na carne e os que semeiam no espírito. Qual será a diferença? Vamos ver? Elder Oaks ensinou o seguinte sobre os que semeiam na carne. Se nos entregarmos às drogas, à pornografia ou a outros males, o que o apóstolo Paulo chamou de semear na sua carne, a lei eterna determina que colhamos corrupção em vez da vida eterna. Essa é a justiça de Deus, e a misericórdia não pode roubar a justiça. Se uma lei eterna for quebrada, a punição fixada pela lei deve ser aplicada. Parte dessa exigência pode ser satisfeita pela expiação do Salvador, mas a misericordiosa purificação de um pecador só virá depois do arrependimento, o que, para certos pecados, é um processo longo e doloroso. E o elder Ulisses Soares falou o seguinte sobre os que semeiam no Espírito. Semear no Espírito significa que todos os nossos pensamentos, palavras e ações precisam nos elevar ao nível da divindade de nossos pais celestes. Contudo, as Escrituras se referem à carne como a natureza física ou carnal do homem natural, que permite às pessoas serem influenciadas por paixões, desejos, apetites e tendências da carne, em vez de buscar a inspiração do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, essas influências combinadas com a pressão mundana do mal pode nos levar a adotar uma conduta vulgar e leviana, que pode se tornar parte de nosso caráter. Para evitarmos essas más influências, devemos seguir o que o Senhor instruiu ao profeta Joseph Smith sobre semear continuamente no Espírito. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estás lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Doutrina e Convênios 64:33. Semear no Espírito ou na carne é a diferença entre escolher entre o bem e o mal. Colheremos as consequências das nossas escolhas. Em continuação na carta de Paulo, ele faz um convite aos santos da Galácia. Vamos olhar lá em Gálatas 6:9 qual foi esse convite. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que você acha que Paulo quis dizer com a seu tempo ceifaremos? Conseguem relacionar esta frase com as escrituras que lemos em Alma no livro de Mórmon? Ao nos esforçarmos para fazer o bem ao próximo, colheremos o bem em nossa vida. Seremos restaurados para o bem, para a retidão e para a felicidade. E ressaltando esse ensinamento em Doutrina e Convênios 64:33-34 lemos: Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estás lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Quem foi o maior exemplo de alguém que não se cansou de fazer o bem? Vamos ver se vocês adivinham quem foi nas figuras a seguir. Meus rios e vales, muito além do fim, sinto Salvador perto de mim. Sigo seus passos por onde vou, e quando me faltam forças, sinto seu amor. Me leva pra onde eu devo ir, me ajuda a conseguir. Aqui estou, posso tudo em Cristo que me fortalece, e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais nele.
Sim, queridos alunos, Jesus Cristo, ele foi alguém que não se cansou de fazer o bem durante toda a sua vida. Gostaria que você pegasse aquele papel novamente do início da aula, onde escreveu as 3 metas. Escreva agora as 3 coisas com que você mais gasta seu tempo todos os dias. Pode ser dormir, estudar, ficar no celular, jogos, TV, qualquer coisa. As 3 coisas que mais gastam seu tempo todos os dias. Agora eu gostaria que você refletisse se essas ações diárias vão te levar a cumprir as metas que você escreveu no início do papel. Agora, escreva 3 coisas que você poderia estar fazendo para alcançar as suas metas. Pode ser mais estudo, frequentar e priorizar o seminário, a igreja, frequentar o templo mais vezes, ajudar e se dedicar mais à sua família. Pense sobre os resultados que você pode ter na sua vida se aplicar estas 3 coisas que você colocou diariamente, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante 10 anos, durante toda a sua vida. Pondere alguns instantes sobre a inspiração que recebeu do Espírito Santo durante essa atividade. Anote eventuais ajustes que precisa fazer em sua vida com o objetivo de alcançar as suas metas. Eu não tenho dúvidas que Deus vai ajudar você nos seus esforços. Em Doutrina e Convênios 123:17 diz: Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Vamos assistir mais um trecho do discurso do Elder Cook, contando sua própria experiência sobre as decisões que tomamos nas nossas vidas e se elas estão coerentes com as nossas metas. Creio que a imagem inspirada do Elder Dallin H. Oaks, que diferenciava bom, muito bom, excelente, fornece um meio eficaz de avaliar as escolhas e prioridades. Muitas escolhas não são inerentemente más, porém, se absorverem todo o nosso tempo e nos impedirem de fazer as melhores escolhas, então se tornam insidiosas. Até os empreendimentos dignos precisam de avaliação para determinarmos se passaram a se tornar coisas que nos distraem das melhores metas. Tive uma conversa memorável com meu pai quando eu era adolescente. Ele não acreditava que um número suficiente de jovens se concentrasse na preparação para importantes metas a longo prazo, tais como emprego e sustento da família. Os estudos e a experiência de trabalho significativos e preparatórios sempre estavam no topo das prioridades recomendadas por meu pai. Ele achava que algumas atividades extracurriculares, como debate e liderança estudantil, tinham uma relação direta com algumas de minhas importantes metas. Estava menos seguro em relação ao longo tempo que eu passava jogando futebol americano, basquete, beisebol e atletismo. Reconhecia que os esportes podiam desenvolver força, resistência e trabalho de equipe, mas dizia que talvez fosse melhor concentrar-me em um único esporte por um período menor de tempo. Na visão dele, os esportes eram algo bom, mas não o melhor para mim. Estava preocupado com o fato de que alguns esportes tinham mais a ver com a conquista de fama ou celebridade local, em detrimento de metas a longo prazo mais importantes. Em vista disso, um dos motivos por que gosto de contar a história de Lucy jogando beisebol é que, na visão do meu pai, eu deveria estar estudando política externa e não me preocupando se conseguiria apanhar a bola ou não. Devo deixar claro que minha mãe adorava esportes. Somente se estivesse hospitalizada, ela perderia um de meus jogos. Decidi seguir o conselho de meu pai e não disputar os jogos universitários na faculdade. Então, o nosso técnico do curso médico me informou que o técnico do time de futebol americano da Universidade de Stanford queria almoçar comigo e com Marilyn Olsen. Vocês que são mais jovens talvez não conheçam Marilyn. Ele foi um dos melhores jogadores do país e jogava no time de futebol americano da Logan High School, no qual eu também joguei em várias posições. No curso médio, Marilyn foi recrutado pelas maiores potências do futebol americano do país. Na faculdade, ele conquistou o troféu Outland como o melhor jogador em sua posição no país.
Merlin foi o terceiro convocado de seu time na Liga Nacional de Futebol Americano e disputou uma série incrível de 14 campeonatos nacionais consecutivos. Entrou para o Hall da Fama do futebol americano profissional em 1982. O almoço com o técnico da Universidade Stanford foi no restaurante Bluebird, em Logan, Utah. Depois de apertarmos as mãos, ele nem sequer olhou para mim uma única vez. Conversou diretamente com Merlin e me ignorou. No final do almoço, pela primeira vez, virou-se para mim, mas não conseguia lembrar meu nome. Então informou ao Merlin: se decidir ir para Stanford e levar seu amigo com você, as notas dele são suficientemente boas e talvez isso possa ser arranjado. Aquela experiência confirmou para mim que eu deveria seguir o sábio conselho do meu pai. Meu intento não é desencorajar a participação nos esportes ou o uso da internet ou outras atividades dignas de que os jovens gostam. Elas são o tipo de atividade que existe moderação, equilíbrio e sabedoria. Quando usadas com sabedoria, elas enriquecem nossa vida. Contudo, incentivo a todos, jovens e adultos, a reverem suas metas e objetivos e a se esforçarem para exercer mais disciplina. Nossa conduta e nossas escolhas diárias devem ser condizentes com nossas metas. Precisamos nos elevar acima da racionalização e das distrações. É especialmente importante que façamos escolhas condizentes com nossos convênios de servir Jesus Cristo em retidão. Não podemos desviar os olhos nem derrubar essa bola por motivo algum. Queridos jovens, nunca se esqueçam que o seu compromisso pessoal principal não está com as redes sociais nem com os seus amigos. Não é comigo, nem sequer com os seus líderes. Seu compromisso pessoal principal deve ser com Jesus Cristo. Por fim, vamos ver o que aprendemos com a lei da colheita. Número 1. Jamais iremos colher tomates se plantamos batatas. Jamais receberemos amor se plantarmos ódio e intolerância. Jamais receberemos um abraço se plantarmos rejeição. Jamais receberemos carinho e afeto se plantarmos estupidez. Não colheremos sorrisos se plantarmos mau humor. Jamais colheremos felicidade e paz se plantarmos iniquidades e contendas. A lei da colheita é infalível. Você tem liberdade para plantar o que você desejar, mas vai colher exatamente o que você plantou. 2. Os frutos não crescem rapidamente. É preciso aprender a esperar. Observar os resultados de uma plantação pode demorar anos. Paulo enfatizou para que não nos cansássemos de fazer o bem, não desanimássemos, porque senão não veremos a colheita. A colheita leva tempo, trabalho e paciência. Somente assim alcançaremos os resultados que buscamos. 3. O solo também produz ervas daninhas. Mesmo plantando coisas boas, os problemas podem aparecer em nossas vidas. O inimigo quer que desistamos de nossas metas, especialmente as metas que nos levam de volta à presença do Pai Celestial. Ele vai colocar ervas daninhas no nosso caminho. Por isso devemos cuidar, limpar e estar atentos à nossa plantação. Ou seja, devemos sempre nos arrepender e aplicar a expiação de Jesus Cristo em nossas vidas, para que possamos arrancar as ervas daninhas diariamente e escolher estar no rumo certo. 4. A colheita é sempre maior do que a semeadura. Se você planta 1 grão de milho, não vai colher apenas 1 grão de milho, vai colher várias espigas de milho. A colheita é sempre mais numerosa que a semeadura. Nossas palavras e ações são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. O hino número 165 do nosso inário chama Semeando, e a 3ª e a 4ª estrofe têm ensinamentos muito importantes sobre esse assunto. Há sementes que fenecem sem viver no embrião. Outras há que vivem, crescem, pois plantou a boa mão. Há palavras que são bênçãos, outras há que trazem dor. Nossos atos são sementes de alegria ou de dor. Nossas faltas tu conheces, forças dá-nos para semear.
Anjos guardem nossos campos para a planta germinar. E os frutos dessa seara crescem cheios de vigor. Frutos são da vida eterna que semeamos com amor. Finalmente, vamos à nossa terceira pergunta. Que tipo de semente você tem plantado durante a sua vida? Estas sementes estão de acordo com as suas metas eternas? Gostaria de encerrar essa aula testificando que você vai encontrar mais equilíbrio na sua vida, mais satisfação e felicidade, mais paz, quando souber escolher bem as suas sementes. Escolha bem as suas sementes, porque cedo ou tarde você vai colher aquilo que você plantou. Se você não está recebendo a colheita que você espera, avalie as sementes que você tem plantado. Ainda que não esteja vendo de imediato os seus frutos, continue plantando, porque uma hora a colheita chega. Invista o seu tempo nas coisas que têm importância para a eternidade e você colherá a vida eterna. Eu deixo essa aula com todo o meu amor e com o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.